E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vetou as investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e do Ministério da Justiça sobre alguns institutos de pesquisas. Ao vivo de Brasília, o repórter Theo Cury tem as informações. Oi, Theo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou então, barrou, ele tornou sem efeito a abertura de investigações tanto da Polícia Federal quanto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mirando os institutos de pesquisa. Essas investigações contra os institutos fazem parte de uma ofensiva de aliados do presidente Jair Bolsonaro depois do primeiro turno das eleições. O objetivo desse movimento, dessa mobilização dos aliados do presidente Jair Bolsonaro é justamente checar as divergências entre os números que foram levantados pelas pesquisas eleitorais com o resultado apurado pelas urnas eletrônicas. Nessa decisão de ontem à noite, o presidente do TSE disse o seguinte: ele alegou que nas ordens tanto da Polícia Federal quanto do CAD não há menção a elementos mínimos que comprovem a relação entre os institutos ou mesmo práticas de procedimentos ilícitos. Destacou também a incompetência tanto da Polícia Federal quanto do CAD para fazer esse tipo de investigação, principalmente durante o período eleitoral. De acordo com Alexandre de Moraes, a fiscalização das entidades, das empresas, de institutos de pesquisa, relacionados então ao Instituto de Pesquisa, cabe à Justiça Eleitoral, cabe somente ao Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes disse ainda nessa determinação dele que as medidas foram apressadas e que parecem demonstrar a intenção da Polícia Federal e do CAD de satisfazer a vontade eleitoral de Jair Bolsonaro, que é presidente da República e candidato à reeleição. No primeiro turno ficou em segundo lugar nas urnas. Alexandre de Moraes, ainda nessa ordem dada por ele ontem, determinou que a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, chefiada pelo ministro Benedito Gonçalves, e a Procuradoria-Geral Eleitoral investiguem uma eventual prática de abuso de poder político e crime de abuso de autoridade, tanto da Polícia Federal quanto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD disse que não ia se manifestar e o Ministério da Justiça ainda não respondeu. Quem se manifestou sobre esse assunto mais cedo foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a gente separou um trecho da fala dele. Vamos acompanhar. Com uma medida dele agora, do Alexandre de Moraes, que começou aí o CAD e a Polícia Federal investigar o Instituto de Pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente vota quem está ganhando 2, 3 milhões de votos. Parabéns, Alexandre de Moraes. Raquel Landim, muitas vezes nesse debate político eleitoral desse momento, a gente vê o nós contra eles. Então, a partir do momento que Moraes vira um inimigo do bolsonarismo, ele está sempre errado na avaliação, pelo menos ali, de uma militância mais aguerrida. Nós criticamos aqui, por exemplo, a operação que o Moraes determinou contra aqueles empresários que falavam numa conversa privada a respeito de golpe, etc., mas sem uma ação correspondente que justificasse aquela devassa. Nesse caso, eu sei que você ficou em cima dele hoje, está correta essa decisão? É uma decisão delicada, agora dura, né? Ele foi duro, ele acusou ali a instrumentalização política do órgão a favor do Bolsonaro. É duríssima, Felipe. E sim, não é toda a decisão do ministro Alexandre que está certa ou que está errada, né? A gente tem sempre debate sobre esse assunto, mas nesse caso específico, você consultando advogados eleitorais, o ministro Alexandre ele pontua muito bem duas questões. Primeiro, a incompetência desses órgãos para tratar desse assunto. Nem o CAD, nem a Polícia Federal poderiam estar tratando desse assunto neste momento, porque essa é uma questão eleitoral. O que eles estão alegando ali, o presidente do CAD está alegando ali, é uma espécie de conluio para favorecer esse ou aquele candidato. Então, teria que ser isso seria da competência da Justiça Eleitoral, mas ele vai além. Ele argumenta que esses órgãos podem estar sendo instrumentalizados pelo chefe do Poder Executivo, que é candidato à reeleição, para serem usados a seu favor. E aí ele pede à Procuradoria-Geral Eleitoral, no caso o procurador Paulo Gonet, né, e
também o procurador Augusto Aras, para investigar Jair Bolsonaro por abuso de poder político. Então, ele vai com 2 argumentos fortíssimos e, neste caso, eu acho que muito difícil de ser refutados, porque o que está acontecendo na prática, no frigir dos ovos, é uma perseguição de uma atividade lícita, que é você fazer pesquisa. As pesquisas podem errar, e se elas errarem, o mercado corrige. Você não contrata mais determinado instituto. Agora, você não pode criminalizar e muito menos instrumentalizar o governo, porque o CAD e a Polícia Federal são órgãos de governo, para se entrar ali no debate político. Na minha avaliação e dos especialistas que eu consultei, falei com pelo menos 3 hoje, a decisão do ministro Alexandre está no ponto. E, Caio, nós falamos disso ontem, não é que institutos de pesquisa são imunes a qualquer tipo de investigação. Quer dizer, se houvesse um indício de uma combinação, uma mensagem, um áudio, um diálogo que foi vazado, uma descoberta de qualquer atividade ilícita, mas só o que apareceu foi a distância entre o índice do Bolsonaro e o resultado das urnas. Sim. Aí Alexandre de Moraes foi lá e vetou a investigação. Eu queria colocar 2 coisas. Primeiro, que nesse caso específico do CAD, está muito clara a ligação do presidente do CAD com o ministro da Casa Civil e coordenador da campanha à reeleição, que é o Ciro Nogueira. Né? O Ciro Nogueira é meio que o padrinho político do presidente do CAD que entrou com essa ação. Ainda que isso seja um dado da realidade, se nós fôssemos ver, e é o que você está dizendo, a peça de 10 páginas do CAD, também você tem ali, pode ter tido erro, que não é uma questão, a questão principal aí é competência. Não é o CAD para cuidar disso. Esse é um dado. Agora, tem uma outra questão que eu penso, e isso às vezes, esse entorno do presidente me diz, é como o Bolsonaro às vezes faz essas coisas de uma maneira proposital. Claro. Ou ele faz a crítica, ou ele faz a declaração, ou ele mesmo instrumentaliza, seja via CAD, seja via Polícia Federal, ministro da Justiça Anderson Torres, que é alinhadíssimo, óbvio, é o ministro da Justiça, mas já tivemos ministros da Justiça, né? Enfim. E aqui a gente está falando disso, né? Isso tudo aconteceu ontem, não estou criticando a pauta não, hein, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo, estamos falando disso, de certa maneira, com uma crítica, mas de certa maneira colocando, porque está no ar, uma suspeição dos institutos de pesquisa. E isso favorece o presidente. É isso que eu quero colocar, que da maneira como ele pauta, seja nas declarações, o presidente, ou da maneira que instrumentaliza seu Estado para perseguir os seus objetivos políticos, isso acaba ficando no ar de alguma maneira. Porque o sujeito lá vai ver, vai comparar as tabelas do resultado da eleição com as pesquisas na véspera, vai ver que teve sim instituto, que deu 14, 18, teve sim, e aí vai falar, poxa, será? E permanece a dúvida, porque essa dúvida interessa colocar isso sob suspeição. É isso que eu penso, mas... Eu queria fazer 2 pontos só. O primeiro que não tem vale tudo nos institutos de pesquisa. Tem uma legislação que ela pune com multa e ela pune de maneira criminal pesquisas fraudulentas. E as pesquisas no Brasil, Felipe, são muito transparentes. A gente tem que publicar para todo mundo ter acesso questionário, amostragem, processo de coleta, processo de filtragem, responsável pela estatística, para todo mundo ver. E quando alguém contrata, a gente inclusive bota a nota fiscal lá. E se alguém acha que a pesquisa é fraudulenta, um juiz do TRE, do TSE, ele vai deliberar sobre isso. Então a gente não está vivendo... E houve casos de pesquisas que não foram divulgadas mediante esse tipo de impugnação. As partes podem ir lá e o juiz vai deliberar. O segundo ponto, que aí eu vou vestir um pouquinho o chapéu de economista, hoje eu tive que explicar para o mundo por que o CAD está interferindo em institutos de pesquisa. Porque geralmente o CAD ele olha o conluio econômico, o conluio de preço, o conluio comercial. E esse tipo de intervenção não é bom para o país, porque passa uma mensagem de insegurança jurídica que prejudica a todos, né? Exatamente.